Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do nosso quadro Panorama Semanal, onde eu vou comentar com vocês análise das ações que eu entendo estar interessante aí pro decorrer da semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que lá no nosso site do capitalismo.com.br já tá rolando aí um cupom com até 60% de desconto, tá, pessoal? À vista no boleto, né? E 50% off no cartão em até 12 vezes, tá? O cupom aí de rentabilidade. Vale lembrar também que aqui no nosso site, tá, pessoal, a gente já consta aí com um novo serviço, que é um serviço especializado com o Thiago Prux, que tem mais de 30 anos já de mercado, tá? Então, 20 anos, tá? Corrigindo. A gente tem aqui já as informações, então caso você queira definir o seu perfil de investidor, ter uma análise, um rebalanceamento de carteira com um trabalho mais especializado, com reuniões recorrentes, um suporte ali especializado, a gente agora também conta com esse serviço aí com o Thiago Prux no comando, tá? Então no nosso site vocês conseguem acompanhar todas as informações, como funciona, tá? Então perfil de investidor com reuniões online para definição do perfil, coleta dos investimentos, objetivos, né, pessoal financeiro, o plano personalizado com reunião online também para entrega do plano, para fazer o rebalanceamento da carteira, o acompanhamento com reuniões periódicas também de acompanhamento, então bastante aí especializado esse serviço, ok? E também lá por último, vocês conseguem conferir a rentabilidade das nossas carteiras frente ao Ibovespa no mesmo período em tempo real. Dito isso, sem enrolação, agora vamos para o gráfico, né? Então temos aí o Ibovespa na tela, uma semana um pouco mais positiva para a nossa bolsa. Ibovespa voltando a brigar próximo da região de resistência, né? Dentro desse canalzinho de baixa, mas que é um canalzinho de baixa em forma de correção dessa última movimentação aqui de alta, onde a gente bateu o topo histórico. Né? Temos suporte importante nessa região dos 122 mil pontos e resistência nessa região dos 128 aos 129 mil pontos, tá? O que geraria uma expectativa de retomada de alta de fato no Ibovespa seria uma movimentação de alta rompendo essa região de resistência, fazendo um pullback e um pivô de alta acima desse canalzinho de baixa, tá? Por enquanto a gente ainda tem aqui um contexto um pouco mais travado, mas um viés um pouco mais negativo dada essa movimentação de alta do Ibovespa da semana passada, mas que precisa romper esse nível de resistência, tá? Dando uma olhada no dólar, tá? O dólar já está um pouco mais feio, perdeu força, né? A gente percebe que ele deixou uma barra bonita aqui na quarta-feira, na quinta já abriu com gap, perdendo a mínima. Na sexta-feira fez um fechamento aqui feio, testando o antigo ponto de resistência da acumulação toda aqui, agora como um suporte, tá? Então, região de suporte para o dólar nessa região dos 5.060 e resistência de médio prazo, a faixa lá dos 5.300 a 5.350. Dando uma olhada rápida pelos índices, a gente tem um índice financeiro que conseguiu consolidar um fundo exatamente em cima da região de retração de 50%, considerando a última pernada aqui de alta, e agora a gente gera a possibilidade, dado o fechamento de sexta-feira, acionando esse pivôzinho de alta aqui, olha, embaixo de uma zona, né, em uma zona de suporte, expectativa que volte a testar aqui a região dos 13.220. Setor imobiliário também pivotando aí na sexta-feira, fazendo um fechamento acima do seu topo aqui anterior, quebrando essa estrutura de baixa no curto prazo e voltando para um viés mais positivo de curto prazo, podendo revisitar a região lá dos 950 e com isso também trazendo um viés mais positivo dentro do setor imobiliário. Inclusive tem alguns ativos, alguns não, né? Tem um ativo do setor imobiliário que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Setor de consumo também pivotando para cima novamente, voltando um viés um pouco mais positivo para o curto prazo, né? Movimentação que gera a possibilidade de retestar resistência nos 2.930. O IEX, que é o índice de elétrica, também voltando a trabalhar com viés um pouco mais positivo, né? A gente conseguiu mapear bem essa região de suporte nos 84.800, voltou lá a testar a zona de resistência nos 89.240. Vale lembrar que essas atualizações dos índices mais relevantes para dentro da nossa bolsa brasileira e a atualização também do contexto da nossa carteira de swing trade, é feito a atualização diária, sempre após o fechamento do pregão, com um vídeo objetivo que dura ali em média 10 minutos, comentando o contexto do fechamento das posições, mais análise ali setorial, aqui apenas para os assinantes da Capitalizo, tá? E fora isso, quando tem novas recomendações
tem ponto de entrada, ponto de stop que já vai enviado tanto no nosso sistema ali sempre no domingo antes de começar a semana. Então vai no Telegram, vai no nosso sistema, bem simples de se acompanhar. Sempre quando tem saída parcial é avisado, encerramento, né, ou seja, a finalização de uma operação também é avisado, tanto com relatório quanto no vídeo comentário todos os dias após o fechamento do pregão. Então é feita aí uma boa análise, um bom trabalho em cima dessa carteira nossa de swing trade que vem performando aí super bem já desde 2018, tá? Que inclusive está incluso no plano do Full Trade, onde você vai ter acesso às recomendações de carteira do Swing Trade, fora outras carteiras que também estão incluídas, que você vai ter acesso e que está com esse cupom de desconto aí de até 60% com o pagamento à vista. Beleza? Dito isso, partindo agora para as ações que eu entendo estar interessante para o decorrer dessa semana, vale só lembrar que caso você queira ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários que eu trago análise para as próximas semanas. Antes de começar a análise dos ativos em si, tá, pessoal, que eu acho que está interessante para o decorrer da semana, vamos dar uma passada rápida por alguns ativos que a gente olhou na semana passada, inclusive vocês podem conferir aqui também pelo vídeo, só para ver a questão de alguns trades de contratendência, tá? Então a gente teve aí Exetec, que inclusive é do setor imobiliário, onde na semana passada a gente comentou sobre a possibilidade, utilizando, né, um trade de retorno à média móvel pelo gráfico semanal, que seria uma entradinha no rompimento da mínima aqui da semana retrasada, stop na mínima para tentar carregar até a média móvel de 9. Né? Então, quem conseguiu pegar e já conseguiu fazer pelo menos uma saída parcial, o ativo acabou se desenvolvendo bem no decorrer da semana. Então, já fez uma saída parcial, tendo em vista que testando aqui um nível de resistência que era um antigo ponto de suporte que é importante. Trade de contratendência, então é válido fazer pelo menos uma parcial ou colocar no bolso, dado que o objetivo de trades de contratendência são operações mais rápidas e mais dinâmicas, geralmente distorção de preço entre a média, tá? Que é o que eu gosto de utilizar aqui bastante. Outro ativo de exemplo foi Localweb, tá? Também pelo semanal, pelo diário aqui, né? Tava aqui nessa região de fundo, possibilidade de contratendência nessa barra, para tentar carregar até essa outra região de antigo ponto de suporte anterior, que daria um upside de 7,38 contra um stop de 3,5, também acabou andando aí a favor, tá? Agora outro ativo eu só não estou lembrando, tá, pessoal? Mas para não perder tempo aqui, já vou partir para os ativos que de fato eu separei para essa semana. O primeiro ativo é EQTL3, tá? Pelo gráfico diário, a gente vê que o ativo fez uma boa movimentação de alta, principalmente no fechamento da sexta-feira, né? Porque na quinta a gente teve um fechamento negativo, né? Que foi essa barra. Só que na sexta-feira ele já abre com gap de alta e fecha próximo da máxima, com volume comprador acima da média e o contexto bem definido aqui para a EQTL. Partindo do princípio que no gráfico semanal pode ter sido um pullback de toda essa movimentação anterior de alta, acho interessante aí o ativo EQTL3, que é um ativo que faz parte do setor de elétrica. Tá? Então a gente teve aqui esse ponto bem importante do ativo aqui, onde tem essa seta vermelha indicando uma região de topo. Ele conseguiu fazer o rompimento dessa região que até então era um nível de resistência aqui importante, mas percebam que logo após ele vem e volta a testar essa mesma região que era resistência agora como um suporte, e nessas duas oportunidades o que a gente viu foi quem conseguiu se posicionar aqui próximo dessa região conseguiu pegar uma boa movimentação de alta, né, nesse reteste onde tem explicado aqui, indicado na seta verde, ele entregou uma boa movimentação. Novamente, testou essa zona aqui de suporte, que foi antigo ponto de resistência, conseguiu entregar uma boa movimentação, né, um bom upside aqui novamente no semanal, e o que a gente vê agora de novo é exatamente, olha, um novo reteste, um fechamento semanal bem interessante, né, onde o ativo testa essa zona de suporte. O volume no semanal não foi dos melhores, né, um volume aqui, inclusive, bem baixo. Só que olhando lá pelo gráfico diário com base no fechamento da barra de sexta-feira, a gente tem a possibilidade de uma movimentação aqui de retomada de alta, pelo menos no curto prazo, para esse ativo. Tá? Se a gente pega para olhar aqui, olha, tecnicamente, a gente teria o rompimento de uma deriva, né? Um canalzinho de baixa junto com deriva nessa região. Sexta-feira, uma barra de ignição, fazendo um fechamento aí acima do rompimento
dessa deriva, né, canalzinho de baixa aqui, entradinha no rompimento da máxima dessa barra, o stop tem duas opções, o stop na mínima da barra ou o stop na mínima da barra anterior. Nesse caso, eu colocaria um stop na barra da mínima anterior, pelo menos para dar um espaço um pouco maior para a operação se desenvolver. Buscaria tentar carregar até essa região de topo aqui anterior para fazer pelo menos uma saída parcial, buscando essa estrutura de resistência, né, lá na faixa dos 33,63, o que me daria um upside de 6% contra um stop de 4,5%. Então, basicamente 1,2, 1,3 a relação de risco-retorno. E caso o ativo siga subindo, tentar trabalhar aí com o alvo final lá para a região dos 34,40, que seria buscar mais ou menos essa região aqui, olha, um pouco mais acima, né? Então, um upside aí de 8,5% contra um stop de 5%, né? 4,90 ali, considerando a mínima da barra de quinta-feira, um upside bem legal também para a EQT ali. Vale lembrar que caso o ativo siga subindo, também tem a opção de, né, quem gosta, levar um trade de swing trade pro gráfico semanal e tentar conduzir essa operação, quem sabe lá para os 35,80, considerando não mais o contexto em si do gráfico diário, mas levando a operação pro gráfico semanal, a possibilidade aí do ativo voltar a testar lá a região dos 35,80, né? Então, zona de resistência lá próximo dessa região dos 35,80, suporte importante nos 29,39, uma boa localização de ponto de entrada para tentar carregar até a região lá de cima, olhando pelo semanal que já dá um upside de 13%, tá? Então, bem interessante, tá, pessoal? EQTL3. E só para a gente colocar aqui as médias para ter uma noção, no gráfico diário, olha, né, o que seria um 9,1 média, né, sai uma barra de força próximo da média móvel de 9 e também nesse caso da média móvel de 20, ok? Embraer, que também foi comentado na semana passada, mas que eu ainda entendo estar interessante para essa semana, né? Inclusive voltem e olhem o que a gente fez de análise em Embraer, né? Aqui pelo semanal ele acionou no rompimento aqui da máxima, teve uma entradinha também no rompimento da máxima dessa barra aqui negativa, que foi da semana retrasada, e pelo gráfico diário a gente comentou. Qual seria a possibilidade? Pegar aqui, olha, essa barra do semanal, passar uma retração de Fibo entre máxima e mínima, né, que eu chamo de a entrada dos atrasados. Só pra você ver que ele não está deixando clicar agora. Tem que fazer assim. E aqui, olha, ainda nesse caso teria ficado de fora, tá? Por quê? Esperando uma correção na região de 38,2, 50%, olha, o preço não se aproximou dessa região e já começou a subir, né? Já voltou a subir. Só que agora, o novo contexto do diário, o que a gente tem aqui é a possibilidade não, né? O acionamento e confirmação de um pivô pelo diário, tá? Então, o contexto técnico do gráfico diário me valida uma tentativa de compra, né? Que seria essa região, olha. Olha que movimento bonito, movimentação de alta, correção lateral, barra de ignição exatamente na sexta-feira, fechando acima do ponto de resistência dos 34,20, que foi daqui da barra anterior. Tá? Entradinha na região dos 34,08, tá um pouquinho acima da 34,25. O stop mais curto agora dentro desse contexto, que seria um stop na região dos 32,66. Então, um stop de 4% para tentar carregar essa posição um pouco mais para cima, tá? Considerando aqui o pivô, deixa eu tirar esse 618. Dá para trabalhar um alvo um pouco mais curto no 35,42, o que seria um upside de 4%, né? 1 para 1 o tamanho do risco. Depois tentar carregar lá para a região dos 37,17, 38,30, o que me dá um upside de 12%, correndo um risco de 3,5%. Então, uma excelente relação de risco-retorno, um padrão técnico bem interessante, um ativo que está em tendência de alta no curto e no médio prazo. A gente consegue ver o gráfico semanal aqui
bem alinhado do papel. Cara, agora eu cliquei naquela fibo ali, eu não consigo tirar do gráfico. Que porcaria, hein? Olha, ela fica aqui só o número. Não consigo clicar para excluir. Mas enfim, gráfico semanal bem bonito, né? Olha, e lembrando que ele tem o pivô ainda que está trabalhando do semanal, que está projetado o alvo lá nos 40 e 30, tá? Então também é uma possibilidade de, quem sabe, seu ativo continuar de fato subindo e seguindo essa tendência. Um trade aí bem localizado pelo gráfico diário, você consegue conduzir pelo gráfico semanal. E vale lembrar que caso o ativo siga subindo, o seu stop pode vir para a mínima da semana passada, que fica ali na região dos 32,90, tá? Então, bem interessante esse contexto aí de Embraer 3. Outro ativo agora do setor imobiliário é City 3, tá? Olhando aqui pelo gráfico semanal, o ativo segue dentro de uma tendência de alta, né? Então tem aqui fundo, ó, fundo nessa operação e possível formação de um fundo ascendente aqui, olha, um novo fundo ascendente. Ele teve a frustração do rompimento do fundo e está trabalhando dentro desse contexto, a movimentação de alta, correção, tentativa de romper topo, falhou a primeira vez, fez uma nova correção, só que ao invés dele cair, ele fez um topo, fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Tentou subir, chegou até a acionar um novo pivô de alta, acabou falhando. Só que quando ele voltou para testar o suporte, ele até rompeu o suporte, só que a gente vê a possibilidade de frustrar o rompimento desse suporte, porque ele aciona o pivô de baixa fechando abaixo desse suporte, só que logo em seguida ele volta a trabalhar acima dessa zona de suporte, então buscando a possibilidade de retestar a região dos 25 com 0,5, que seria tentar mais uma vez romper esse topo anterior. Eu tenho aqui uma relação de risco-retorno alinhado a um contexto bem interessante, bem legal para a City 3. Tá? A entradinha aqui tem a opção de entrar já no rompimento da máxima. Tá? O pivô foi acionado aqui embaixo. A entrada técnica, 21,32. Tem a possibilidade de colocar, né, a compra em cima dessa resistência que foi feito o rompimento, imaginando que o preço faça o quê? Volte, dá uma leve corrigida de pullback e aí em seguida faça um novo pivô. Só que corre o risco de o ativo seguir subindo, não voltar aqui corrigir, dado que foi um pivô curto, né, um micro pivô, que eu costumo dizer. O stop, olha, 7,39, você entrar lá no rompimento da máxima, tá? No rompimento da máxima dessa barra de sexta-feira, um fechamento com a barra com volume comprador aqui acima da média, né? Então eu deixaria na possibilidade de pullback na região dos 21,45. O stop no fundo anterior aqui dos 20,29, que me daria um stop de 5,26, para tentar carregar até essa região aqui de resistência, ó, dos 24,30, que me daria um upside de 13% contra um stop de 4,86. Aí, caso o ativo siga subindo, você pode trabalhar com alvo lá para a região dos 27,55. Também não seria aí imaginar uma movimentação dessa para a Série 3. Mas a princípio, trabalhar com essa região aqui dos 24,20 para fazer uma saída parcial e depois conduzir o trade já sem risco, né? Subir aqui o stop um pouco, caso o ativo siga subindo e fazendo um manejo dessa posição, tá? A gente vê aqui, utilizando aqui as médias, é uma barra bonita que faz um fechamento rompendo média móvel de 200, média móvel de 20 para cima, tá? Então tá bem interessante o ativo. Pelo semanal também teria uma entrada tentando buscar, como eu disse, a região lá dos R$ 25, um upside de 11%, que seria uma entrada mais técnica no rompimento da máxima e de fato um stop na mínima, que aí seria o stop de 7,70 para a Série 3, mas que está bem interessante, né? Se a gente olha aqui o OBV, olha, ele já pivotou também aqui para cima, o RSI saindo da região de sobrevenda e voltando a trabalhar também acima da região 50 aqui do indicador, então pode ser aí uma possível retomada de alta do ativo City 3, tá? Vivo 3 também está interessante, né? Aqui já teria acionado uma entradinha na quinta-feira, que fez essa barra aqui, olha. Também rompendo essa região, basicamente o contexto parecido ali com o EQTL3 que a gente olhou aqui no começo do vídeo.
entrada na região dos 49,68, stop na mínima da barra que me dá um stop de 4,18. Aí você tem um espaço para trabalhar aqui até a região dos 55,21, o que daria um upside até o topo anterior de 11%, contra um stop de 4,22. Aí dentro desse espaço você pode pensar em fazer uma saída parcial com pelo menos 1 para 1 o tamanho do seu risco inicial, usar o topo principal dessa movimentação de vivo para fazer uma encerração, né, um alvo final, que daria 11%, basicamente 2,5% o tamanho do risco. Lembrando que volume comprador aqui acima da média, preço, né, ou seja, a barra aqui de ignição, um engolfo de alta, uma barra elefante, né, saindo próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, alinhado com um contexto aqui bem importante de vivo, olhando pelo gráfico semanal, fica ainda mais nítido essa região aqui bem importante, olha. Um ativo que já trabalha dentro de uma forte movimentação de alta e voltou a testar nada mais que essa região aqui de suporte, olha. Tudo isso aqui é uma zona de suporte, que foi antigo ponto de resistência aqui nessa ocasião. Quando ele conseguiu fazer o rompimento desse nível, agora ele passou a funcionar como um suporte. Dado essa movimentação anterior de alta do ativo, que ele já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta, expectativa é a formação de fato de um suporte e de um novo fundo ascendente nessa região dos 48 e a possibilidade de tentar mais uma arrancada aí para cima. Tá? O gráfico semanal também fechou bonito com uma barra de ignição pelo semanal, né? Ou seja, um engolfo de alta, onde a gente tem basicamente fechamento de uma semana, engolfando aí 1, 2, 3 semanas anteriores, demonstrando a possibilidade de fato de retomada da tendência que já é de alta aí no médio prazo para Vivo 3. Tá? Olhando aqui o OBV, a gente vê, que era pelo semanal que eu tinha separado, o OBV se afastou aqui da média móvel de 200, né, que eu uso como referência para o OBV. Essa aqui pontilhada não interfere em nada, é só a referência para mim. Mas ela voltou a testar aqui, né? Então a gente teve a possibilidade, olha, nessa região, o que aconteceu quando o preço testou a média móvel de 200 no ABV, marcou fundo nessa região e seguiu tendência. Novamente ele está dentro de uma tendência de alta, se aproximou da região aqui da média móvel de 200, começa a inclinar para cima de novo, possibilidade da formação de um fundo ascendente aqui nessa região, tá? Lembrando que a média aqui no indicador, ou indicador, tá, pessoal, não vale de nada se não alinhado com uma boa leitura de contexto e localização gráfica, tá? Então o indicador eu uso mais para facilitar o ponto de entrada ou como um auxílio para localização de trade, tá? Divergência de alta, pontos de correções dentro de tendência de curto prazo, de médio prazo. Então os indicadores me ajudam ali a analisar esse contexto da questão de correção, até onde pode ir uma correção ou não. Lembrando que nenhum setup, nenhuma estratégia vai funcionar em 100% do tempo, mas sim saber alinhar o indicador, mas sempre lembrando que o principal é a leitura de preço e gráfico e volume, tá, pessoal? O indicador serve como, de fato, um GPS ali para análise, tá? PSSA3 também vejo a possibilidade de um pivô de alta, né? O ativo que já trabalhou aqui dentro dessa movimentação de alta anterior, fez um processo de correção um pouco mais amplo e agora a possibilidade de pivô. Entrada no rompimento desse topo, na região dos 30,45. O stop nesse fundo aqui, né? Então não pode perder essa região dos 29,60. O que me daria um stop de 2,85 para tentar carregar até o topo dos 31,89. 4,45, basicamente 2,1 o tamanho desse risco para pelo menos fazer uma saída parcial e aí se o ativo seguir de fato fazendo a movimentação de alta, conseguir carregar um pouco mais para cima, né? Se a gente pega para projetar esse último pivô que aconteceu, olha, ele cravou 618, quase chegou lá próximo do 100%, né? Então você pode utilizar aqui também o 100% da movimentação anterior para buscar um alvo final 5,88. Gráfico semanal, possibilidade de formação de fundo ascendente. Então, bem alinhado e bem interessante PSSA3. Outro ativo agora do setor elétrico, CPFE3, tá? O ativo que fez uma movimentação de alta, passou por um processo de correção e novamente, né? Passando aqui, olha, para uma região bem importante de preço, onde a gente teve nível de resistência nessa faixa, bem importante, onde o ativo sentiu dificuldade para conseguir romper,
Conseguiu romper, voltou a testar, ou seja, a gente tem a troca de polaridade. Uma região que era resistência passou a funcionar como suporte. Então, número de força. Voltou a testar essa região. Novamente, quem conseguiu pegar a posição próxima a essa zona de suporte, conseguiu ficar posicionado nas vezes que o ativo conseguiu dar um impulso para cima após testar essa zona de suporte. E novamente aqui a gente vê o ativo testando essa região, fechando aqui a sexta-feira com volume comprador, a semana na verdade, com volume comprador aqui acima da média, possibilidade de voltar a testar a região dos 35,93. Olhando o gráfico diário, ele teve também, olha, o rompimento dessa resistência inclinada, né? Então ele teve o rompimento aqui, olha. Fez o rompimento. Só que quando ele voltou a corrigir, a gente pode entender esse pavio aqui como um reteste nesse antigo ponto de resistência, agora como um suporte. Bastante volume comprador. Então eu vejo aqui também uma boa possibilidade em CPF E3. Só que nesse caso, tá? Eu tentaria comprar a correção dessa barra de volatilidade, né? Então aqui nessa região dos 32. Vamos ver aqui, ó. Tentaria comprar aqui, olha, em 32,44. Meu stop ficaria lá na mínima da barra de volatilidade, um stop de 5,22, para tentar carregar até o topo dos 35,93, me dá um upside de 10,63 contra um stop de 5, basicamente 2 para 1. Né? E aí lembrando que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, tirar o risco da operação e ainda assim ficar exposto com os outros 50% para tentar buscar esses 2 para 1. Se seguir subindo, conduzir a operação, tentar extrair do mercado o máximo que ele tem para nos entregar, e aí conduzir a operação, buscar alvo de 2, 3 para 1 com o residual que sobrou. Ok, mas está bem interessante. CPF E3 testou uma zona importante de suporte, que é essa faixa aí dos R$30 e voltou aí ganhar força. Tá? E para fechar, GMAT 3, também possibilidade de formação de fundo ascendente, olhando pelo gráfico diário, tentou pivotar, né? Então ele violou esse topo, mas não fez o fechamento acima. Então a entradinha na região do 7,69, o stop no fundo anterior, olha, então stop de 6,60 na faixa do 7,19, para tentar carregar até a região dos 8,80, o topo principal anterior, né, olha. Lembrando que aqui, ó, nos 8,30 já tem um nível de resistência que está demarcado, então pensaria em fazer uma saída parcial nessa região de 8,15, o que já dá basicamente 1,1 o tamanho do risco. Tentar carregar até os 8,80, que já me daria um upside de 13,90, e aí avaliar. Testou essa região, ainda tem força, tem possibilidade de seguir subindo, depois de já ter feito uma saída parcial, garantido parte do ganho da operação, já sem risco, tentar carregar, quem sabe, lá para a região dos 9,39, que seria mais com um olhar aí de semanal, né? Seria buscar a região lá dos 9 a 9,30, que é a resistência do semanal, tá? Então, bem interessante aí também GMAT 3. Ok? Então, esse foi mais um vídeo aí do nosso quadro Radar de Swing Trade. Eu espero poder ter ajudado vocês e até a próxima.